Tiago 1, de 1 a 4. Leiamos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos ajude, ó Pai, a aprendermos com a Tua palavra. E que, ó Deus, o supremo propósito do Senhor para as nossas vidas, já aqui, que é que sejamos aperfeiçoados e em nada deficientes, que ele se cumpra, ó Deus, em nós, e que nós tenhamos toda a alegria em aprender com o Senhor, seja, ó Deus, quando o Senhor nos ensina falando, seja quando o Senhor nos ensina agindo nas nossas vidas. Pedimos isso a Ti nesta manhã, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse, irmãos, esta carta ela foi escrita por Tiago. Tiago aqui é Bonerges, também conhecido como Voz de Trovão, irmão por parte de mãe e por criação por parte de pai, por apenas criação, de Jesus Cristo. Tiago é irmão, fazia parte da família de Jesus, e Tiago foi usado por Deus quando Deus o inspirou a escrever esta carta. E esta carta ela é escrita à igreja. Ela vai tratar de questões domésticas da igreja. Que igreja que Tiago tinha nos seus dias para a qual ele escreveu? Ele está dirigindo uma carta especialmente à igreja dos judeus. A igreja que era a comunidade dos convertidos, que eram patrícios de Tiago, que eram nascidos na Palestina, na Judéia e em Israel. Era a igreja que tinha saído de dentro do judaísmo, a igreja daqueles que foram convertidos do judaísmo, das tradições judaicas, para a fé cristã. Esta igreja, ela permaneceu no templo e ela permaneceu em Jerusalém, em reuniões em horários alternativos, durante os primeiros 59 anos da era cristã. Ou seja, de Cristo até então, por volta de 26 anos, esta igreja, ela continuou lá em Jerusalém, continuou nas províncias circunvizinhas. Esta igreja, especialmente esta igreja da herança judaica, ela estava dentro das províncias, especialmente das 12 províncias, algumas de Judá e algumas de Israel, as províncias do sul e as províncias do norte. E Israel e Judá permaneceram unidos, pelo menos durante 26 anos, na luta e na resistência contra o Império Romano e contra o judaísmo, que também perseguia os cristãos. Por volta do ano 59, a igreja foi dispersa de forma completa, irremediável. E no ano 60, Jerusalém é incendiada e a culpa é lançada sobre os cristãos. Essas igrejas, então, elas passam a ser chamadas de igrejas da dispersão. Essas comunidades judaicas, elas têm que fugir de Jerusalém e elas montam os seus núcleos na Ásia Menor e nas fronteiras da Palestina. E nessas comunidades, pela falta de pastores, de líderes que conduzissem a igreja, pela falta de um parâmetro único, que eles tinham o Antigo Testamento, mas as palavras de Jesus e as palavras dos apóstolos ainda estavam sendo escritas para que todos pudessem tê-los. Como nós temos nas mãos hoje o Novo Testamento, estas igrejas não tinham um parâmetro único. Então existiam mestres dentro desta igreja que ainda não tinham se desvencilhado do judaísmo. E muitos deles influenciavam a igreja, influenciavam mal. Alguns faziam com que a igreja voltasse, ou tentavam fazer com que a igreja voltasse às práticas do judaísmo. Outros tentavam associar filosofias gregas, romanas, ao culto na igreja, como é o caso da igreja de Colosso, como é o caso da igreja de Éfeso. Outros tinham grandes dificuldades na convivência doméstica da fé, eles não foram treinados em como viver
como cristãos. E para esses, Paulo gasta um tempo muito grande ensinando, como por exemplo a igreja de Corinto, a igreja dos Romanos, e Paulo vai tratar dessas questões pessoais. Em âmbito geral, todas as igrejas tinham problemas como nós temos hoje. Problemas de convivência, problemas de língua, de fofoca, problemas de desigualdade dentro da igreja, desigualdade que gerava desentendimentos dentro da igreja. As igrejas conviviam com os mesmos dramas que nós convivemos hoje, no nosso tempo, dentro das nossas igrejas. E então, Tiago se dedica a escrever, não a uma igreja específica, para tratar de um problema específico de uma dessas igrejas, mas Tiago escreve uma carta de pastor, para todas as igrejas da dispersão, e para nós todos, para todas as igrejas que lessem essa carta depois, porque ela vai tratar dos problemas que são, não queria usar o termo normal, mas que são corriqueiros na vida de todos os cristãos, seja na sua vida particular, seja na sua vida como igreja. E é isso que nós vamos encontrar em Tiago. Tiago escreve no mesmo formato que João. Nós lemos lá em as epístolas de 1 João, 2 João e 3 João, as 3 epístolas, assim como Tiago, eles usaram um formato. E que formato é esse? É o formato de escrever em forma de testes. Tiago vai testar a nossa fé, testar a nossa maturidade, assim como João vai fazer a mesma coisa, colocando para nós teses curtas e as consequências dessas teses. E então, o jeito de nós estudarmos aqui é diferente do jeito que nós estudamos Paulo. Então, quando nós estudamos Romanos, eu tinha que ficar voltando na teoria principal o tempo inteiro, eu tinha que ficar voltando e fazendo uma recontextualização para que a gente não perdesse o fio da meada. Aqui não. Tiago, ele vai de golpes curtos. Ele joga uma sentença e a aplicação dessa sentença. E aí eu tenho que pegar isso e colocar contra a minha vida e falar assim, opa, peraí. Se quem crê nisso vive isso, então o que está acontecendo comigo? Isso se encaixa na minha vida? Então são esses testes, esses pequenos testes que Tiago vai colocar. E semanalmente nós vamos pegar 1 ou 2 desses testes e testar na nossa própria vida. Vamos lá. Então, o autor da carta é Tiago, nós temos aí o primeiro versículo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, isso significa que Tiago não está falando de si mesmo e não está trazendo uma mensagem dele, mas ele está trazendo uma mensagem em nome de Deus, a quem ele está servindo, e em nome de Jesus Cristo. Um dos grandes desafios para nós na Bíblia, eu quero começar com esta aplicação, é nós entendermos que quando nós ouvimos algo da parte de Deus, ou quando nós ouvimos algo dentro de uma igreja, ou quando nós ouvimos algo de algum cristão, ou nós ouvimos algo de alguém que chega a nos aconselhar e às vezes nos exortar, a grande tentação nossa é achar que a fonte disso não é Deus. Mas deixa eu colocar algo para você. A fonte daquilo que nós ouvimos é Deus. Desde que você esteja diante de alguém que está servindo a Deus. E eu gostaria que vocês guardassem bem isso, porque eu já tive essas dúvidas, já senti essas dúvidas e já entrei em conflito por causa dessas dúvidas. Então, uma das coisas mais interessantes que eu descobri no ministério é que as pregações nossas, as principais e aquelas que mais falam ao nosso coração, são as pregações que, pelo menos eu ouvi, que foram expositivas. Ou seja, não são textos fabricados, nem frases fabricadas por pastores, mas simplesmente eu pego o texto e começo a seguir as linhas do próprio texto. Por quê? Porque aí não há dúvida de que quem está falando comigo é o Senhor, e não é apenas uma ideia, talvez, romantizada pelo pastor ou pelo líder que está dirigindo este trabalho. Então eu gostaria de lidar e ensinar estas frases que estão no texto para vocês, para que vocês saibam que quem está falando com vocês é o Senhor. Eu não passo de um instrumento. E
Este instrumento também ouve e recebe a mesma mensagem. Uma pessoa me disse alguns dias atrás, falou: pastor, eu ouvi um sermão lindo, achei que o senhor está de parabéns, o senhor pregou um sermão lindo. Eu disse para ele: meu irmão, uma coisa que você não sabe é que sermões lindos, eles são igual rosas. Ele tem pétala bonita, mas ele tem um cabo cheio de espinhos, e quem segura para trazer quem segura para, eu usei o outro termo, mas quem segura para trazer sai com a mão toda cortada, porque corta primeiro na gente. Então o sermão, se ele não servir para mim, eu não posso trazê-lo aqui para pregar para vocês, porque ele primeiro tem que afetar a minha vida. Se ele não afetar a minha vida, ele não tem por que eu trazê-lo aqui para afetar a de vocês. Então, quando nós nos submetemos ao que Deus quer falar conosco, então nós temos que ser fiéis àquilo que está na palavra de Deus e aquilo que Deus está falando. E Tiago está dizendo isso: olha, o que eu tenho para falar para vocês não sou eu, não é o Tiago que é chato, não é o Tiago que vai vir pegar no pé de ninguém, não é o Tiago que vai exortar, mas ele diz: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a mensagem que eu estou trazendo para vocês é em nome de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. E a minha esperança é que o Espírito Santo aplique ao coração de vocês. Tiago está trazendo esta mensagem, aí no primeiro versículo ainda, as 12 tribos que se encontram na dispersão. E aí ele faz suas saudações. Extremamente objetivo, diferente de outros autores bíblicos. Saudações. As 12 tribos, como eu disse para vocês, são as igrejas que foram expulsas de suas próprias cidades, onde elas começaram, essas comunidades, e estavam fora, estavam proibidas de circular, especialmente naquele eixo da Palestina, próximo a Jerusalém e a Samaria. Aquela região era uma região infestada de romanos e de judaizantes, e os cristãos tinham que ficar distantes dali. Versículo 2, Tiago já entra no assunto que é o assunto mais urgente para aquelas 12 igrejas. Aquelas 12 igrejas estavam passando um momento de perseguição, um momento problemático. Naquela igreja existiam muitas viúvas que perderam os maridos e foram assassinados por serem cristãos. Naquela igreja tinham muitos órfãos que perderam os pais, exatamente porque não se renderam, não se dobraram diante da divindade do imperador, que requeria divindade para si mesmo, da proibição do culto nos territórios romanos, não se renderam ao judaísmo, e muitos enviados por sinagogas, com autoridade emprestada dos romanos, como Paulo fazia antes da conversão, matavam e assassinavam cristãos simplesmente por terem saído do judaísmo e acreditado que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então essas igrejas eram igrejas cheias de pessoas necessitadas. Muitas delas eram órfãos e muitas eram viúvas que tinham perdido os seus familiares, ou nas guerras romanas, ou tinham perdido por causa da fé dos seus pais ou dos seus esposos. Então era uma igreja extremamente sofrida, era uma igreja com problemas terríveis, era uma igreja que tinha uma memória, que tinha na mente, uma memória recente, coisas extremamente dramáticas. Uma igreja que vivia escondida, uma igreja que vivia fora de casa. Portanto, os membros dessa igreja eram pessoas que estavam como peregrinas numa terra sem propriedades, algumas sem trabalho, muitas delas escondidas, numa condição de vida precária. E esta igreja estava passando por muitas provações. E provação para eles era muito mais do que para nós. Quando nós pensamos em provação nos nossos dias, nós pensamos em desemprego, nós pensamos em, de repente, talvez algum problema de relacionamento em casa, e doenças. Nós pensamos em provações, nós pensamos isso. Ou talvez alguma perda. Nós pensamos pelo menos nessas 4 coisas. Mas quando nós falamos de provações para aquele povo, era muito mais do que isso. Eles estavam diariamente diante do perigo de serem capturados e eles serem provados na sua fé. O que era ser provado para eles na fé? Era alguém colocá-los contra a parede com uma espada no pescoço e dizer: adore e reconheça a divindade do imperador ou morra. Negue a Cristo, ou caso contrário você vai morrer de forma dolorosa. Se você negar a Cristo, nós vamos apenas decepar a sua cabeça e você vai morrer. Você fala assim: pastor, mas esse negócio é absurdo. É absurdo, para o nosso mundo é absurdo. Para o mundo da Palestina no primeiro século, não é. Isso era o que acontecia nas ruas, em todos os locais. Ser provado era isso.
Aquelas famílias, elas se reuniam para servir, para adorar a Deus, mas elas se reuniam na iminência de que na próxima reunião, alguns deles não estariam ali. Então, provações para eles era num nível muito acima do nível que nós estamos acostumados. Quando nós falamos de provação, nós estamos falando de falta de alguma coisa, de ansiedade com alguma outra questão. Aquilo que é provação para nós hoje, para aquele povo lá, é brincar de casinha. É algo simples. É algo que para eles não os atingiria. Então nós estamos trabalhando com este tema, provações, aqui, num nível muito mais intenso do que nós estamos acostumados no nosso tempo. Embora depois eu quero averiguar com vocês que existem provações severas mesmo, hoje. Mas normalmente nós não entendemos essas provações severas como provações. Nós nem percebemos que elas são provações, na maioria dos casos. Mas voltando lá, a tese de Tiago aqui, escrevendo a uma igreja que estava passando por esse nível de provações, é a seguinte. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Aqui sim, Tiago coloca um teste, que é algo que para nós parece extremamente absurdo. Ora, você tem um homem falando a uma igreja, um servo de Deus, dizendo para a igreja o seguinte: olha, vocês têm que ficar felizes, mas não é um pouquinho só feliz. Vocês têm que ficar alegres, mas não é só um pouquinho alegre. Vocês têm que ficar com toda a alegria quando vocês estiverem sendo provados. E daí a questão é: por quê? Como? De onde veio esse princípio? O versículo 3, Tiago diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Se nós lermos isso de trás para frente, ou lermos o versículo 3 antes, nós poderíamos pensar da seguinte maneira: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, o passardes por várias provações deve ser motivo de toda alegria. Como a gente tem uma dificuldade muitas vezes de juntar as ideias, colocar de trás para frente nos ajuda. Então o Tiago está dizendo o seguinte: olha, a tese de Tiago é essa: nós todos queremos ser aperfeiçoados, nós todos queremos melhorar, nós todos queremos ser perseverantes, nós todos queremos que Deus nos transforme em pessoas melhores. Nós estamos em construção e queremos ver essa construção terminando. Mas o único jeito de ver essa construção terminando é deixar Deus trabalhar na nossa vida. Esse trabalho de Deus significa provação, tribulação. Esse trabalho envolve movimento, e esse movimento envolve muitas vezes dor, muitas vezes cansaço, muitas vezes tribulação. Mas se eu estou ciente de que o que Deus está fazendo na minha vida vai me aperfeiçoar, então eu posso ficar contente. E não apenas contente, mas eu posso ter toda a alegria em passar por várias provações. Esse é um conceito que vira do avesso o conceito de felicidade e de alegria do mundo. Qual que é o conceito de felicidade e de alegria do mundo? Quando alguém pensa em felicidade, alegria, contentamento, o sujeito pensa naquela ilha deserta, com aquele mar paradisíaco, com uma água cristalina, com uma areia parada, uns coqueiros, e ninguém nem respira para não atrapalhar aquela imagem paradisíaca. O sujeito já se imagina um siri parado naquilo ali tudo, só contemplando. Esse é o conceito de felicidade do mundo. O conceito de felicidade do mundo é você se cercar com um monte de coisas maravilhosas e você fica ali, ó. Se brincar, você põe a mão numa coisa, põe a mão em outra, assim, que satisfação e alegria. Isso é o conceito de felicidade do mundo. Mas se eu trouxesse aqui algumas pessoas que já experimentaram isso e perguntasse para elas se isso de fato é felicidade, eu acredito que muitas delas diriam assim: olha, se eu pudesse voltar na época em que eu tinha que trabalhar e ralar e acordar todo dia cedo e ir trabalhar, e no trabalho eu fazia amigos e voltava para casa e encontrava minha família, eu era muito mais feliz naquela época do que quando eu parei. Eu conheço algumas pessoas aposentadas que dizem assim: pastor, depois que eu aposentei, eu comecei a trabalhar mais do que eu trabalhava antes, porque se eu parar, eu morro. Vocês observaram que você decreta a morte de uma pessoa no dia que você aposenta a pessoa? A não ser que essa pessoa seja muito esperta e consiga arrumar logo o que fazer,
Aposentado que não faz absolutamente nada, que não se envolve com nada, o que acontece? Tem algum aposentado aí? Eu sei que tem. Se ficar parado, vai acontecer o quê? Perde a razão de viver. Então, ficar parado, ficar no descanso, ficar no conforto, nunca foi sinônimo de felicidade e de alegria. Mas as nossas maiores alegrias, as maiores experiências da nossa vida, são aquelas que nós experimentamos quando nós estamos em movimento. São aquelas que nós estamos, quando nós estamos debaixo de muita pressão e quando nós estamos trabalhando, envolvidos. Os melhores acampamentos que eu participei na minha juventude, na minha mocidade e adolescência, foram acampamentos que a gente tinha que atravessar cachoeira e mato carregando coisas nas costas para montar um acampamento. Acampamento que você vai lá, fica aquela... Você chega no hotel, tem até bombonzinho em cima da cama, não tem graça. Não tem. Você já comecei a vender o peixe para o próximo acampamento, vocês perceberam. Irmãos, o que Tiago está dizendo é que a grande alegria de um cristão é saber que Deus está trabalhando, movimentando e agitando a vida dele. Quando Deus não está fazendo isso, é triste. Eu quero ler um texto na íntegra com vocês, porque eu não preciso explicar esse texto, eu só preciso ler e vocês vão entender isso. Abra em Hebreus, capítulo 12, por favor. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11. Veja o que está escrito aí. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, céu, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tomado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quem tem uma vida movimentada? Quem tem uma vida agitada? Quem é filho de Deus, porque Deus está comprometido com a minha educação, com o meu fortalecimento, com o meu aprimoramento, com o meu aperfeiçoamento. Sabe o que Deus faz então? Então Deus mexe na minha vida, então Deus toca na minha vida, então Deus me repreende. Agora, um desses versículos diz assim: agora, se vocês estão vivendo sem disciplina, sem correção, sem provação, então não sois filhos, sois filhos bastardos. Sabe o que é a coisa mais triste que pode acontecer na vida de um crente? É ele não ter provação nenhuma, é ele não ter problema. Por isso que Tiago fala: tende por motivo de toda a alegria passardes por várias
Provações, porque essas provações são o sinal, a marca do cuidado de Deus com a minha vida. Então Deus estava dizendo através de Tiago para aquelas igrejas, e está dizendo para nós hoje: irmãos, vocês não podem desanimar, nem desmaiar, nem se entristecer, nem ficar bravos com Deus, quando nós somos provados, porque estas provações elas vêm para o nosso benefício. Estas provações é a educação de Deus para a nossa vida, é um amadurecimento de Deus para a nossa vida. O texto que eu usei ontem à tarde, que é o texto de Lucas capítulo 13, é um texto que fala sobre isso. Ora, quando Deus chega na minha vida e não encontra os frutos que Ele quer encontrar, então o desejo do coração dele é me arrancar. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele como esse agricultor, Ele diz: não, eu vou cortar. E cortar vai doer. Cortar significa provar, atribular, testar. Significa tirar aquilo que não está funcionando, aquilo que não está prestando. E depois o agricultor disse: eu vou colocar adubo, eu vou colocar vida, eu vou colocar aquilo, força para gerar fruto. E depois o senhor vai encontrar fruto. É duro passar por momentos em que Deus está cortando, mas é muito melhor estar em momentos que Deus está cortando do que estar em momentos em que parece que Deus não está fazendo nada. Porque aí a gente chega a desconfiar da nossa filiação, da nossa adoção. Então Tiago está pegando isso e está dizendo para aquela igreja: irmãos, o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo aí na dispersão, o que está acontecendo entre vocês é motivo de grande alegria, porque Deus está cuidando de vocês. Porque o que Deus está fazendo vai provocar na vida de vocês confirmação, vai produzir perseverança. E esta perseverança, lá no versículo 4, ela vai ter uma ação completa para tornar vocês perfeitos, em nada deficientes. Então a tese e o teste de Tiago para nós aqui é este: como você tem se comportado frente às tribulações? O cristão que está consciente de que a tribulação é um trabalho do Deus, do Senhor, do Pai das nossas vidas em nós, para nos aperfeiçoar, atravessa a tribulação, sentindo aquilo que precisa sentir. Eu tenho um menino lá em casa, quando eu vou disciplinar e a lágrima não escorre no olho dele, eu sei que ele não sentiu. Ele não sentiu, está me enrolando. E às vezes ele simula um choro para me enrolar. Mas eu sei que dói quando a lágrima escorre. Se não escorrer lágrima, conversa fiada dele. Vocês estão dando risada? Eu vou falar para o pai de vocês, para tratar vocês assim. Tem que escorrer lágrima, porque se não escorrer, não sentiu. A minha mão dói às vezes, a dele não. O corpinho dele, o bumbum dele não dói. Mas quando nós somos atribulados de fato, e a gente sente, opa, glória a Deus. Porque Deus está trabalhando na minha vida, porque Deus está tocando, porque Deus está cortando, porque Deus está me dando o amadurecimento que eu preciso. E eu sei que isso vai redundar em melhoria para a minha vida, para a minha igreja, para o meu trabalho, para as pessoas que convivem comigo. Nós temos que ter este pensamento. É isso que Tiago está falando. É uma bênção quando nós estamos sentindo. Então a pergunta é: como você tem se comportado? Como você tem reagido às provações e às lutas? O cristão reage com toda a alegria. Não é a alegria de receber uma cintada e ficar dando risada. Não. É a alegria de sentir, doer, chorar, mas lá no coração, você não está com aquela alegria que faz dar gargalhadas. Você já percebeu que as gargalhadas normalmente são frutos de alegria extremamente passageiras? Gargalhadas não são sinônimos de alegria completa. Gargalhada é sinônimo, qualquer piada boba aí que você ouve, você dá gargalhada. Agora, a alegria é fruto de um assentimento no coração, de um reconhecimento, de uma verdade invadindo você por dentro. E é quase que como o vento de um ventilador desse, quando você está com muito calor, você sente que aquilo vai trazendo refrigério para o seu corpo inteiro. Isso é alegria. Aí Tiago está falando disso.
É a alegria que invade o nosso coração quando a angústia e a culpa dão lugar ao arrependimento. Dói, mas você sabe que você está nos braços de Deus. Então, esse é o primeiro ponto de Tiago para nós. Eu quero encerrar com esse ponto aqui. Como eu tenho me comportado frente às provações? Um filho de Deus se comporta com toda a alegria, sabendo que a provação da sua fé produz perseverança. E a perseverança, uma vez confirmada, produz aperfeiçoamento, para que nós sejamos íntegros e em nada deficientes. Esse é um jeito diferente de olhar para a vida, olhar para os problemas, olhar para os momentos de disciplina do Senhor para as nossas vidas. É um jeito de olhar mais maduro, é um jeito de olhar mais cristão. E Tiago estava conclamando aquelas igrejas, e nós também, a nos comportarmos de forma diferente. O povo passou 40 anos no deserto junto com Moisés, e com exceção de Josué e Calebe, todos os outros não pisaram a terra. Sabe por quê? Porque em meio àquela provação, veja, era uma provação, era uma luta. Mas aquela provação e aquela luta era o caminho para levá-los para a terra prometida. O que eles fizeram? Eles murmuraram, eles ficaram com raiva de Deus. Eles blasfemaram contra o Senhor. Eles não tiveram uma atitude correta diante da tribulação. E o resultado é que eles perderam, porque eles não foram aperfeiçoados. O desafio para nós agora é que a gente olhe para tudo que Deus tem feito na nossa vida nos últimos dias, e a gente, diante de Deus, chore, sinta, se arrependa naquilo que cada um de nós precisa se arrepender, mas sinta toda a alegria de saber que Deus está trabalhando em nós. E se Ele está trabalhando em nós, nós somos filhos dEle. E se Ele está trabalhando em nós, aquele que começou a boa obra há de levá-la até o final, porque Deus não deixa nada pela metade. Amém?